Olá, Hollyweird! Estamos aqui com mais um Live is Dead, não é, Ademir Correia? Isso aí. E hoje falaremos sobre o documentário Deep End, sobre uma influencer espiritual, Teal Swan, e tudo que foi mostrado ali nesse documentário que está streamando agora no Star Plus. E como muitas pessoas têm dito que esse rolezinho aí espiritual da guru da internet, Teal Swan, pode ter mentalidade de seita. Para quem queria aí esse assunto mais presente no Live is Dead, Guess Who's back, back, back. Esse assunto is back. Total. E aí, esse documentário tá dividido em 4 episódios e ele é extremamente interessante porque, ao contrário de outras, digamos, associações que trouxemos aqui, ela está em andamento ainda. Então, assim, tem muitos membros efetivos e Teal Swan realiza retiros espirituais que chegam à bagatela de R$ 7.500 por encontro. Ó, tem que ser uma pessoa rica, então, para frequentar aí esse retiro espiritual de Teal Swan. E acho que tem uma questão também que é interessante, que ela começou como uma youtuber, né? Ela começou gravando vídeos aí de conselhos, explicando. Tem uma questão aí, ela, segundo ela, né? Segundo a história que ela conta, ela é uma vítima de abuso. Sim. E aí ela entendeu aí um mecanismo de cura que funcionou pra ela. Ela também tem de alguma forma, ela tem uma sensibilidade aflorada, alguma coisa que vai pra um lado aí mais mediúnico, segundo ela mesma, tudo segundo ela mesma, porque não fizemos o curso, não temos esse dinheiro. Na verdade, muita gente fez e essa é a grande questão aí dela. Ela é autora de livros, best-seller, os canais dela do YouTube, os vídeos são um sucesso, e ela vai contando a ideia dela é livrar as pessoas da dor. Tudo, esse é um mote, né, do que ela faz como influencer espiritual. A partir daí... E ela tem uns mecanismos bem controversos de cura espiritual, lembrando que ela não possui credenciais de terapeuta, né? De psicóloga ou terapeuta de nenhuma área da saúde certificada. Então, ela usa da própria experiência e dessa intuição mediúnica que ela diz possuir. E por que tá tão controverso assim, né? Ela é a favor de um mecanismo onde o paciente ou a pessoa que está lá em busca de uma iluminação, né, tem que reconhecer um trauma que tá escondido, né? Então, assim, ela tem que lembrar, através da memória, ela lembra desse trauma e vive nessa dor desse trauma para se curar. Então, a palavra cura, eu acho que é a palavra mais usada no documentário, né? Assim. Com certeza. E aí tem isso, para isso... como mostrou os retiros, né, no documentário, mostra os retiros com as pessoas que estão ali, de alguma forma, em tratamento, buscando esse tratamento, e é tudo muito íntimo. Então ela vai, uma coisa que a gente estava conversando, ela vai de práticas que são alucinógenas da Amazônia e medicinais, a questões que são do espiritismo, a questões que são de... motivacionais de palestra aos vídeos a partir de depoimento pessoal, isso tudo junto. E aí o que me chama muita atenção, na verdade, é que ela é muito enfática, ela tem e você falou um negócio que eu que eu também tinha notado, que eu achei a atmosfera meio para baixo, assim, da história toda, sabe? Eu achei que toda aquela ideia de se curar e melhorar, né? Porque a ideia é melhorar, pelo menos o que eles divulgam ser a ideia, é melhorar e a pessoa sair dessa, rever a sua vida, se reinventar, principalmente a partir dos traumas, mas também tem pessoas que têm a ver com relacionamento e fins de coisa e histórias de família. Não me pareceu que aquele núcleo ali que envolvia ela tinha toda essa alegria e todo esse lugar bem resolvido que eles vendem, porque na verdade eles se colocam como uma empresa, né? Eles têm os sites, tudo, e aí isso me chamou muita atenção e também o perfil das pessoas que estavam dispostas ali a participar dessas experiências, vai. É difícil encontrar as palavras, porque é tudo tão estranho que a gente ficou pensando o que é isso até esse momento e daqui pra cá, pra onde que isso pode ir, porque é estranho. Super estranho. E
você vê que ela se cerca de pessoas também que estão muito em busca de um líder espiritual, né? Na Terra, assim, de alguém em quem acreditar. Então, são pessoas, muitas vezes, tem até aquele cara que fez uma tatuagem do rosto dela, né? Assim, são pessoas Que que é uma estão... tatuagem de gosto muito duvidoso. Nossa, Muito duvidoso, digamos assim. Ah, exato, que parece aquela tatuagem da Angelina Jolie que no em Salt, eu acho, não, em Tomb Raider, que vira e mexe tem uns memes aí da internet. É bem desse jeito. Então você vê que são umas pessoas que muitas vezes estão procurando um líder espiritual, né? E ela fala assim: sim. eu nunca quis fazer parte. Ela renega muito isso. Nunca Sim. quis fazer parte do mundo espiritual, mas ao mesmo tempo ela se compara com o Dalai Lama, com o Deepak Chopra, né? E se põe, como você falou, nessa condição de ser dona de um business da espiritualidade, né? Mais do que Exato. wellness, assim. Ela tá no business da cura e tal. E ela, como você falou ali no começo, ela é uma pessoa que veio de uma infância bem conturbada, né? Que ela teve alguns diagnósticos que ela disse que não foram certos na infância, como esquizofrenia. E Uhum. ela fez tratamento com uma terapeuta chamada Barbara Snow, que também se viu envolta em controvérsia nos anos 80, porque ela acusou um líder religioso de Utah, de Salt Lake City, e aí começou a virar uma coisa meio Satanic Panic, sabe? Onde Sei. várias crianças começaram a acusar esse mesmo líder religioso. De repente eram professores juntos, de repente eram os pais. E no centro dessa investigação estava essa Barbara Snow, que é um pouco o que ela faz com seus pacientes também, às vezes. Longe da gente, né? Uhum. Não dar crédito às vítimas. Uma vez que uma pessoa reconhece que ela sofreu algum tipo de trauma e abuso na infância, a gente parte do pressuposto, né, que é verdade, que isso aconteceu. Mas muitas vezes ficava, pelo menos implícito ali no documentário, né, Uhum. que ela estava incitando, quase plantando algumas memórias na cabeça das pessoas. Eu fiquei muito com essa vibe, assim, com Eu essa fiquei, impressão. porque assim, o que é interessante, o documentário, ele usa. Ela tá no documentário, aí tem o seu círculo íntimo, que são as pessoas que trabalham nessa empresa, inclusive o gerente dela, Muito que, legal isso. que compara os números de redes sociais dela, do Deepak Chopra, do Dalai Lama, enfim, etc. Então, eles têm um objetivo de crescimento dela como uma líder e como uma empresa. Todo o círculo dela e pessoas que estão à volta, que estão fazendo esses tratamentos de alguma forma, que consistem em participar das palestras dela ou ir nesses retiros ou fazer as meditações, etc. Ou tudo isso ao mesmo tempo, dependendo do pacote que você comprar. E tem ex-pessoas que já saíram desse círculo íntimo, porque eles contrataram, isso é bem interessante, eles contrataram, depois se arrependeram, uma detetive que começou a investigar se o círculo dela e se esse movimento dessa empresa dela poderia ser o nascimento de alguma coisa que seria configurado como uma seita, se ela tinha, se era sobre ela a questão toda, e aí ela começou a descobrir, ela descobriu que tem esse contrato, né, que são as coisas que são imperdoáveis dela, que são as coisas que o seu círculo interno tem que abrir mão de fazer. Então tem uma coisa que eu fiquei muito chocado, que é bem no final, que é assim, eles estão decidindo se as mulheres podem ou não ter filho, porque elas precisam estar dispostas, porque é tudo sobre a Teal e sobre a imagem dela. Isso ela fala muito, de uma forma muito transparente, não tem Claramente. nenhuma dúvida. É. Ela discute isso o tempo inteiro. E aí elas estão discutindo se elas podem ou não ter filho, porque se elas tiverem filho, elas vão dividir a atenção que elas deveriam dar para Teal com o filho. E ao mesmo tempo eles estão discutindo o relacionamento, que em princípio podia, porque a gente tem um caso que a gente vai contar daqui a pouco, que envolve aí esse círculo, mas que elas estão discutindo também se é possível se relacionar fora do círculo, porque isso também atrapalha a disponibilidade de 24 horas em relação a Teal. Eles não podem viajar, e aí, É e aí super tem... É, rigoroso, né? Não ela é tá, nada good ela, vibes. não, ela está sendo investigada, saíram muitas matérias na mídia de que ela pode ter contribuído para pessoas que tiraram a própria vida pelos métodos que ela usa. Então essa é a grande questão da mudança da imagem que eu acho que ela tentou com esse documentário
na minha opinião, não obteve muito sucesso. Não. Mas quando começa essa investigadora, Molly, que eu amei, que é tipo uma senhora muito maravilhosa, com métodos muito analógicos de investigação, eu amei ela. Ela começa a criar esse dossiê. E aí o dossiê é muito louco, né? Nossa, o dossiê que ela traz, e aí ela vai justamente atrás da gênese das coisas, né? Então, assim, quem era essa tia, como ela foi tratada na infância, ela conta dos próprios abusos, né, que ela sofreu e tal, e como ela tava fazendo pra curar essas pessoas. Então, eu acho que ela usa muitos métodos utilizados pela Barbara Snow. E esses métodos controversos que o Ademir estava falando, até das pessoas que tiraram a própria vida, ela faz uma visualização. Bom, a gente tá falando de temas delicados agora, né? Se as pessoas acham que não podem assistir por algum motivo, até o fim do vídeo eles vão retornar aqui, né? Mas ela faz como uma visualização, uma vivência, tipo uma meditação guiada, só que para a pessoa imaginar essa situação extrema na qual ela, digamos, não estaria mais entre nós, né? Se ela tivesse tirado a própria vida, o que ia acontecer? Então, ela incita esse tipo de visualização que a investigadora e membros que já não fazem mais parte do círculo da Teal, né, acham muito nocivo para uma pessoa que não está num estado mental claro, né? Que não está vendo as coisas claramente, que tem a visão obscurecida por algum transtorno no momento, por alguma crise, né? Então, isso é um dos métodos, né? Essas visualizações. E aí ela usa até algumas pessoas do círculo dela, ou pacientes, ou não me lembro como ela chama bem esses clientes, né? Pra falar assim, não, imagina, isso pra mim foi bom, porque aí, quando eu imaginei esse cenário tão extremo, eu percebi que toda a minha dor poderia ir embora se eu simplesmente não realizasse isso, não fizesse isso. Mas assim, outras pessoas viram isso como uma forma de normalizar, sabe, essa morte pela relação com o espiritual. E também, isso era uma coisa controversa, e a utilização de um tipo de constelação familiar para identificar os abusos nas pessoas, né? Onde pessoas no papel de integrantes da família do paciente sentem, tipo, eu senti um abuso aqui por parte do X da sua família. Eu também. Puf! De repente a pessoa já tava lembrando, né? Porque na verdade eles criaram um formato meio de encenação, né? Quase um workshop de uma forma meio teatral, assim, que as pessoas meio que encenam situações. E aí tem tudo a ver com o cara que saiu, que você comentou um pouco antes, que é essa de uma criação de narrativa, porque o cara que saiu depois ele negou a existência dessa narrativa, né? Ele fala sobre isso, ele falou, teve alguns acontecimentos que eu coloquei na cabeça que depois eu entendi que eles não aconteceram. Outros aconteceram. E aí ela vai entendendo dentro desse lugar aí dessa encenação que faz parte do tratamento inteiro. As pessoas vão entender, obviamente que algumas devem achar, né, sim, as questões e outras não necessariamente. Mas o que me chamou muita atenção era a recorrência de pessoas que vão todo ano nesse retiro. Tem uma menina especificamente que vai todo ano e ela mesma reconhece que ela se sente cada vez menos preparada e toda a ideia dela melhorar, ela acha que ela tá indo pro caminho contrário, ela super confronta eles ali nesse muito lugar. boa essa parte, né? Porque a menina realmente, ela saiu de casa, brigou com a família e a vida dela foi, que poderia ser uma fase para ela chegar em outra fase, a vida dela entrou numa espiral de piorar, que eu fiquei bem preocupado. E aí eles têm aquele exercício de mergulhar, da pessoa quase se afogar. E umas coisas muito extremas. Numa piscina mesmo, né? Piscina, sendo guiado, mas ao mesmo tempo é uma ideia meio de semi-afogamento ali, ou de lidar muito esquisito. Com a respiração, controle da respiração de uma forma bem... Eu achei tudo muito extremo. E aí, nas palestras, como as pessoas estão todas num estágio muito frágil, né? As pessoas... Muito. Desse documentário e no mundo também, a gente vive tem momentos da vida que a gente está em um estágio muito frágil. E as pessoas, nesse lugar, elas se colocaram em as coisas que ela fala, eu achei tudo muito duro, muito doloroso, muito...
Eu Ela é agressiva, né? Assim, Eu achei muito agressiva. Eu super eu sou a achei favor também. de olhar para a própria vida e ter essas consciências. Eu faço isso para mim, mas nos momentos em que eu consigo lidar com essa ideia. E Tem não momentos em significa que. que as outras pessoas vão ter ali um molde, né? Que todo mundo vai se dar bem com uma abordagem dura daquela. Eu achei, tipo, ela é cruel, né? Muito. E aí, assim, esse lugar da crueldade, que é um lugar meio de confronto que ela criou e tem super a ver com a personalidade dela, com a forma como ela fala sobre tudo, né? Na vida, não só sobre o curso e tal. Tem a ver com ela, essa agressividade meio. Essa raiva. Pelo menos, né, a partir do documentário. Claro que, né, a gente está falando a partir do que o documentário mostra. E aí eu achei. E as pessoas todas elas choram muito, porque, obviamente, isso é confrontado no seu pior dentro deste momento. Você não saiu do momento, tá olhando de fora. Você tá nele. E eu achei isso estranho, assim. Eu entendo que existem coisas, tratamentos que se acontecem nesse momento. Mas achei. E isso vai muito de encontro a muitas coisas, muitas lives dead que a gente já pesquisou, que é o nascimento dos gurus, que é como as pessoas começam a seguir conselhos de momentos que se transformam em religiões ou cultos ou seitas e como isso vai para outros lugares que envolvem abuso, que envolvem dinheiro e que envolvem a não melhora das pessoas. É quase uma lavagem cerebral aí. Eu achei bem complexo. E aí tem um episódio que a detetive mostra a prévia do relatório e aí eles, como não era positivo, eles desistiram da investigação. Aí, bebê, do tipo, eles queriam fazer um post e chamar uma detetive. E não deu. Porque, assim, a detetive também, ela notou isso, ela notou esses problemas, porque tem uma questão assim, o mundo gira em torno daquela pessoa. As pessoas têm que abrir mão da própria vida para o bem dessa pessoa. As E pessoas precisam ela incita isso, né? O corte Nossa, com a família. Seja através dos muito. traumas aí que as pessoas né, Vivem ou plantam, vivenciaram, sim. vivenciaram ou foram plantados e tal. Existe essa cisão aí, o incentivo à ruptura com a família. Isso tem muito. E Muito. aí, uma coisa que eu acho que é muito, pra mim, é um antes e depois, assim, do documentário, é a figura do Blake, que é o braço Total. direito dela. Isso é muito interessante, né? O Blake é um cara que foi um namorado dela, mas depois que eles se separaram, ela teve alguns maridos, ela tem até filho, né, tal, a Tia Uhum. Swan. E ele Sim. continuou no papel de marido dela sempre. Parecia um rolê meio à praia do filme, né? A Tilda Swinton lá com os boys. Que ela Total. tinha um cara, mas também, né, tipo, o principal. E esse Blake sempre estava lá. E ele era assim, né? Tia Swan no céu e na terra. Amém. Até que chega uma nova pessoa pra fazer esse curso, que é a Juliana. Juliana ou Julianne? Juliana, vou falar. Juliana. É Juliana. Juliana. É. É. Que é a Juliana. E aí eles se apaixonam, o Blake e a Juliana. Então, uma vez que a Tia Swan pode ter outros maridos, né? Outros namorados, e o Blake tá ali nesse limbo de meio esposo. Ele também, né? Então não foi nem discutido isso. Uhum. E aí, ela não banca. Ela não consegue viver sem a idolatria absoluta do Blake, que estava numa boa, ele só tinha um relacionamento lá com a Juliana. Ela inferniza essa Juliana. É um absurdo. Ela Eu, inferniza essa eu menina. fiquei muito chocado, porque ela começa a criar. Ela, assim, claramente existe uma competição. Super. Ela começa a criar uma questão, ou o documentário também não mostrou, porque a Juliana é uma alemã super de boa, que entende ali a ideia, ela faz parte desse círculo íntimo, eles casam, ela faz parte dos rituais todas, ela é super tímida e a Tio é super incisiva aí, até o momento que eles fazem aquela reunião e que ela começou a criar umas questões que eu não tinha notado em nenhum outro momento do documentário que nasceram ali. Total! E aí, o negócio dela começa a ir por água abaixo. Foi ali que o negócio, pra mim, começou a desmoronar de alguma forma, sabe? Sim. Tanto que eles saem depois. Não, e aí ela criou aquela pasta, né? Porque ela chegou, o que Ah, que é? aconteceu? Eles fazem uma reunião do círculo interno em que ela resolve falar mal das pessoas, a Tio. E aí ela começa com a Juliana em que ela apenas destrói a menina. Fala que ela
acha que a Juliana não acredita no trabalho da Tio, que a Juliana acha que a Tio é narcisista, que a Juliana acha que a Tio precisa de atenção, que aquilo é pra ganhar dinheiro. É um monte de negócio que nunca foi dito em nenhum outro momento. Pode até ter sido dito, mas na edição não está. Não. E a Juliana tá em silêncio, e aí todo mundo, porque obviamente isso fazia parte do círculo interno, começa a concordar e ela fica sozinha nesse lugar, tanto que ela deixou a Alemanha pra ir pra lá. Um dos primeiros exercícios que ela fez no documentário foi uma incorporação numa canalização. Ela nem tava... Era um negócio assim, eu fiquei chocado. E aí tem essa reunião meio de acariação, assim, que era do tipo, oi, de onde que saiu toda... E aí era isso. Eu não consigo continuar o meu trabalho porque você não acredita em mim, você acha isso... Ela escreve uma página inteira de grosserias. Assim, ó, parecia que tava psicografada. Ela, tipo, você acha que eu sou uma narcisista, você acha que botou um monte de palavra na boca da menina. E aí, foi passando de um a um. Aí tem uma menina lá também que fala assim, eu acho que você acha a Teal manipuladora, não sei o quê, não sei o quê. E, tipo, tudo que a pessoa que está em casa também acha da Teal, né? Então, assim... Será que essa menina tava só falando coisas que estão ali no ar, né? Que todo mundo tá pensando? Nossa, essa parte foi chocante, essa Teve uma coisa que eu achei estranho, que aí eles têm sempre essa reunião, e a reunião sempre começa de um jeito que tem muito a ver com as palavras que a Tio escreveu no papel que acham sobre ela, que é assim, a reunião começa, é uma reunião sobre qualquer coisa. Aí ela começa, eu não estou me sentindo bem. Eu acho que isso acontece porque a fulana ontem fez tal coisa, porque ela acha que eu sou isso, porque na verdade, aquilo que ela acha que eu sou acontece porque aquilo que eu fiz, eu muito me reconheci, porque eu sou de câncer. I know manipulação. É tipo um universo... Ai, meu Deus. É uma narrativa fantástica que assim... Fernanda, eu acho que tu acha isso de mim porque o teu cabelo mexeu pra esquerda e, na verdade, aquela vez que o teu cabelo mexeu pra esquerda, em 2007, indicava que mexer pra esquerda era um movimento de descontentamento. Então, eu acho que tu tá brava comigo hoje. Não, e aí vira verdade. Daí vira uma verdade. A própria pessoa fala assim, não, só pode ser, né? Já que, tipo, tá muito bem embasado. Vira uma coisa que você duvida de si mesmo. Total. Gente, eu sou de câncer, posso falar muito por mim. Nem todo mundo que é de câncer é manipulador, mas eu entendo de manipulação, porque ainda mais que eu entendo que trabalho com narrativa, eu sou de câncer, eu sou de água, minha família inteira é de água. Então, assim, às vezes eu sozinho me manipulo e eu esqueço que aquilo não é verdade, que fui eu que criei sozinho aquela mini manipulação. Aí, às vezes eu penso... eu tô assim, eu não sei o que. Eu falo, meu Deus, eu não tô não, eu acabei de inventar esse negócio. Nossa, às vezes eu invento uma coisa e acredito tanto que depois eu tenho que fazer, nossa, não, isso daí era só um negocinho. Não, mentira. Mas enfim, eu acho que essa história da Tio pode fazer parte do mockumentary de Craso, que é a nossa série Craso, mas em formato mockumentary, que é falso documentário. Porque eu achei esse documentário muito estranho. Porque, assim, tudo que eles estavam tentando provar... E aí tem uma coisa que eu acho muito estranha de Guru, que é assim, tudo que você fala não é o que você faz. Pra mim já tá errado. Nossa, 100%. Falou tudo. É isso. Você fala, eu não sou narcisista. Aí faz uma reunião que é 1 hora sobre você. E que sempre vira sobre ela. É sempre sobre você. Isso é um dos princípios de ser isso que você acha que não é. E não é eu que tô dizendo, tipo... E aí é isso, eu manipulo. Você acabou de mostrar aqui essa história narrativa que você acabou de elaborar, que não veio de lugar nenhum. A menina está dizendo que não existe essa narrativa. Então, isso faz parte do conceito de manipulação. Gente, e ela fica... Eu achei ela forte, a Juliana, sabe? Pra ser uma pessoa que tava... Eu não conseguiria, eu ia mandar todo mundo pra muitos lugares, ia levantar, ia quebrar a mesa, ia dizer, gente... detalhe, isso é muito importante. Todo esse trabalho é voluntário. Exatamente! As pessoas nem estão ganhando. É do tipo, screw you guys and getting him. Vou embora. Eles trocam por alojamento e comida. Tipo, não, gente, na boa. Não vou trocar por alojamento e comida pra eu ser gongado. Pra eu ser gongado, eu fico em casa. Eu mesmo me gongo. Eu me gongo por pensamento.
Eu não vou pagar pra ser gongado. Nossa, sofrendo aqui pro machismo me gongar. É isso. Pra me gongar, mas me gongo em casa. Do tipo, me gongo em casa de graça. Putz. E o canal da Tio está ativérrimo. Super. Ativérrimo. E assim, ela usa uns fundos de karaokê pra gravar, muitas vezes. Ai, gente, muito. A gente precisa... Ainda bem que tu vai comentar isso. A gente precisa comentar isso. E aí, vira uma coisa que você não sabe se é uma sátira, tipo, do Saturday Night Live, ou sério os vídeos, sabe? Tipo, tem vídeo que ela tá na casa dela, beleza, né? Já tem muitas coisas, assim, umas coisas disparates ali sendo ditos, beleza. Agora, esses com esses fundos, tipo, do karaokê, sabe? Umas paisagens, assim, muito hiperrealistas. Você fala, meu, o que tá acontecendo? É zoeira? Não, não é. E aí, num desses vídeos, ela comentou o documentário. Sempre, né, com aquela premissa que, assim, é uma premissa verdadeira, mas, né, não tem muito como você sair, né, tio Swan? Que ela falou, o documentário foi editado, eu não sou essa pessoa. É a visão de uma pessoa, é a visão de alguém, sempre é a visão do documentarista, a edição, não sei o que, né? Uma coisa bem do Big Brother também, a edição. Sim. Sim, é verdade, né? Sempre tem o olhar do documentarista ali que tem a sua visão do observado e pode realmente criar uma narrativa. Mas coisas ali não dependem do corte, sabe? Esse egocentrismo, tudo isso, né? Eu acho que tem, assim, tem coisas que o contexto melhoraria a imagem, com certeza, nesse caso. E tem coisas que nem o contexto melhoraria. Porque existe um negócio que é a forma como ela se coloca no documentário. E uma coisa que a gente já sabe, eu e você, e todo mundo que já, de alguma forma, já passou por essa ideia de gravar vídeo ou de fazer esse tipo de trabalho, tem coisas que você simplesmente não fala se você não quer que apareça. Porque não é, essa ideia do off, do tipo, você não fala, porque assim, ele forma a tua personalidade, a imagem, e a narrativa, e o roteiro, e a edição. Super! Mas ao mesmo tempo ela ainda tá lá. Tá lá. A personalidade. Então, assim, se você não é... O que ela fez com a menina lá, tipo... Se você não é um ursinho, não há o que fazer, não vai aparecer. E aí, se você tá disfarçando uma vilania, faz melhor. E aí, nossa, você falou muito. E aí tem uma coisa que eu acho muito importante desse vídeo. Que é, ela fez um vídeo inteiro falando que o documentário foi cortado e que ela não é aquela pessoa, que a personalidade dela foi manipulada. E aí, na descrição do vídeo, tem todos os links de todos os cursos de meditação, as palestras, as viagens pagas, os retiros. Tudo isso na descrição do vídeo, no vídeo que ela postou, falando mal do documentário. Aí, sabe? Botou um serviço pra comprar os produtos. Pra comprar os bling dela. E porque eu gostei dos fundos de Windows, achei engraçado. O karaokê. Aquelas coisas. E aí e tem aquela seriedade que é meio... que não é sério, que é do tipo... Fernanda, você não está bem. Eu vou fazer você melhorar. Aí no fundo passa uma imagem hiperrealista que parece aqueles desenhos de spray, que eu acho lindo, mas no karaokê não fica bom. Ou passa uma letra totalmente nada a ver com a imagem. E aí é tipo, pense no seu amor, pense em você. Aí passa uma praia com duas pessoas se beijando. É tipo, oi? Tipo, sabe o que eu achei muito louco, assim, né? Tipo, ela construiu esse império do ego dela, né? Que são esses retiros e tal. É um nível muito grande de egocentrismo. E eu acho que esse narcisismo, egocentrismo aí exacerbado, vai chegar numa hora que vai desembocar em algum tipo de crime, né? Assim, alguma coisa criminosa. Não sei se é o caso dela, né? Mas o que é uma bomba relógio. Né? Ela é uma bomba de estresse. Sabe quando você tá muito estressada com alguma coisa? Acho que todo mundo já passou por essa situação de você tá com muita raiva e tem que fingir que você não está com raiva. Eu odeio isso. É melhor você já falar, ai, não gosto com raiva. Mas às vezes você não pode, né? E você tem que fingir que você não tá sendo afetado por aquilo, mas você tá. E tudo bem, né? Isso é um sentimento humano, só que a gente não é o guru espiritual que tá fingindo que tem, vai salvar a humanidade. E eu sinto que ela está nessa situação o tempo inteiro. Que ela odeia todo mundo, todos. Ela odeia o business que ela faz parte, sabe? E ela é uma bomba relógio.
É uma bomba relógio. Porque tem muito a ver com o que a gente estava comentando, que é também todo esse preceito que é do bem, que eles passam, não é o que aparenta, né? E aí, isso eu acho muito estranho, porque, enfim, a gente age de forma como... Quando a gente age de forma como do que a gente... Epa, não consigo fechar essa frase, vamos de novo. Quando a gente age da mesma forma com que a gente tá sentindo, dá pra entender, do tipo, vou agir de um jeito estranho. Fernanda, eu tô desesperado, eu tô super feliz. Essa não é a minha melhor cara pra mostrar que eu tô desesperado ou que eu tô super feliz, porque isso não condiz com o que eu tô falando. E o documentário dela tem muito isso. A forma como ela fala sobre as coisas, como ela fala sobre a forma como ela se curou. Eu achei tudo muito triste, eu achei tudo muito que... E aí tem uma coisa que daí tem a ver com ser bomba de relógio, que é quando você se coloca num lugar superior e ninguém jamais te desafia. Total! Que é isso que E tá aí, rolando, né? Você vê que as pessoas estão meio... ela não tem um tipo, miga, não viaja. Tipo, você tá errada. Tudo bem tá errada, mas assim, você tá errada, vamos tentar fazer de outro jeito? Não, esse jeito não vai dar certo. A gente já viu que não deu. Meio celebridade, né? Tipo, que a gente já comentou aqui. Será que não tem ninguém... Quem será que é a pessoa que chega na Madonna e fala, não tá legal isso? Ou sei lá, na Beyoncé, né? Essas pessoas acabam não tem um retorno, né? Que é uma coisa que pra mim é muito, muito importante, Fernanda, que é tipo, a minha amizade contigo é totalmente baseada nisso. Uma das coisas que eu acho mais linda da nossa amizade é quando tu me fala uma coisa que eu não tinha entendido daquela forma e minha opinião muda completamente e faz todo sentido ter mudado e eu fico feliz de ter mudado. Também. E no começo aquilo era contrário ao que eu tava pensando. E tá tudo bem. Eu amo também quando acontece isso, você fala, nossa, realmente. Tipo, nossa, o Fernando falou um negócio que nunca tinha pensado, faz todo sentido. Eu tava pensando, o que eu penso não faz sentido em relação a isso. Vou pra esse lugar. E achei que ela não tem essa pessoa. Talvez o Blake, num outro momento, fosse. Depois eles virou um grande amor platônico e uma tensão sexual enquanto ele tava com a outra. Tanto que ela fica falando que a outra não se importa, que eles se encostam e que... Teve esse Tem momento. isso também, É verdade. Eu fiquei observando ela e ficou mesmo. Ela falou, ela não reage quando eu encosto em você, ela não mexe, sei lá, o braço, o olho. Eu fiquei tipo, wow, why you're so obsessed with me? Não, total. E aí, assim, quem que vai desafiar um guru, gente? A gente tá vendo aí grandes questões polêmicas que estão acontecendo com gurus muito, muito recentemente, porque não tem desafio, né? São pessoas que estão num nível... foram colocadas, né? Elas não estão, elas foram colocadas num nível acima da compreensão normal das pessoas e colocadas para ajudar, em princípio... nasce como uma ideia positivona, e daí dá um erro, porque daí você chega num momento em que você mistura abuso, sexo, abuso mental, né? Tipo, violência psicológica, porque você manipula a pessoa de uma forma violenta, você pode ligar com... Aí, questões de grana, porque você tá lidando com pessoas... Isso achei bem foda do documentário, que as pessoas estão todas num momento ruim de vida e de grana, e assim, ao mesmo tempo estão investindo no retiro. O retiro dela custa 5 mil reais, o outro retiro custa 7 mil... 5 reais não, 5 mil dólares, o outro retiro custa 7.500. Achei isso tudo tão pesado, assim, aí ela vem, publica um vídeo dizendo que ela foi editada. Tipo, really? Eu também sou editado, a Fernanda também. Todos somos editados, querida, não. A gente até deixa uns erros, mas às vezes não dá. Gente, e assim... Achei forte. Ela se bota numa condição, né, de semideusa. Só que ela não banca nem ser humana, os sentimentos do ser humano, de ser do humano. Então, assim, Total. se ela não tem nem essa humildade, como é que ela vai se colocar num lugar de semideus, sabe? Tipo... Não, e assim, essa coisa de você trabalhar com pessoa num estado fragilizado, vulnerabilizado, é um negócio que tem que ter tem que ter todos os sentimentos que a gente fica botando hashtag no Instagram e não faz, sabe? E ela não tem nenhum. Não tem. Ela não tem nenhum, então é tudo violento, é tudo agressivo. Ela faz um embate com as pessoas não têm... Naquele momento elas não conseguem reagir na mesma intensidade. Daí elas choram, tem umas palestras que as pessoas perguntam umas coisas, ela dá umas respostas tipo de...
frase que vem na agenda, quando a gente comprava a agenda, vinha uma frase de pensamento, aí todo mundo aplaude e você olha, gente, que frase é essa? É tipo, ai, minha vida vai dar tudo certo. Vai. Tipo aquela pastora, se não sabe? deu é porque ainda não foi o momento. Tipo, jura? E todo mundo... Aquela pastora que chega, uma menina pastora novinha, que fala assim, tá vendo esse copo aqui? Ele tá amassado? Porque não sei o quê. Fala uns negócios, não sei se todo mundo... Eu, tipo, não entendi a lição, sabe? Tem ela por aí na internet, eu fico tipo... É meio isso, né? Tem coisas ali que eu achei tão absurdas que parecia ficcional. Parecia uma ficção, às vezes. Sim. Sabe? Tipo... E eu acho que tem uma coisa que é muito forte, que assim, ela partir disso pela experiência pessoal é um caminho, né, que muita gente faz, tal. Mas ao mesmo tempo, a experiência que é dela não necessariamente encaixa no outro e isso nunca aconteceu, nunca deu. Ninguém conseguiu fazer. A experiência pessoal ela é uma forma de você se conectar com o outro, para o outro entender que você também veio de uma situação que você superou e se curou e entendeu e discutiu e tratou de alguma forma, enfim, achou momentos em que você conseguia sair dessa. Ou não, ou ainda tá fazendo isso. Ou não, ou tem só essa consciência. Só que isso, eu não posso te dar um conselho da minha vida pra você, até posso, mas não necessariamente vai dar certo porque deu certo pra mim, na minha personalidade, no seu modo de viver, né, de lidar com as coisas. E ao mesmo tempo também o que é certo, né? Drama! Momento. Eu fiquei pensando muito. Pós-verdade, o que é certo, o que é errado. O que é, não tem, né? E eu pensei no que você estava falando sobre como as pessoas que lidam com pessoas fragilizadas, né? Os profissionais ou voluntários, de alguma forma, lidam com pessoas fragilizadas, precisam partir de um lugar de carinho. Muito verdade isso, porque eu acho que... Não sei se você já conheceu, mas eu já conheci pessoas que às vezes queriam fazer... faculdade de psicologia, queriam trabalhar na área, né, da psicologia por uma coisa tão pessoal. egoísta, tão pessoal, do tipo, tratando as pessoas como se elas fossem um experimento, assim, ou com um complexo de superioridade, né, como se a própria pessoa não fosse humana. Eu já conheci algumas pessoas assim, eu pensava, nossa, parabéns, vai ser ótimo psicólogo. E eu fico pensando na minha terapeuta, na minha psicóloga, como ela nasceu pra fazer isso, sabe? Porque você vê o carinho que ela tem mesmo, como ela se importa com o que ela tá fazendo, com o trabalho que ela tá fazendo, como ela reconhece as pessoas como o ser humano mesmo, sabe? É um lugar totalmente diferente. Totalmente porque diferente. assim, qualquer ajuda que você procura, que seja saúde física ou mental, é porque tem algo que não tá... Tem algo desequilibrado, algum problema. Você não vai no médico se você não tem nada. A não ser que você vai fazer um check-up. Então você já tá num momento de sempre na dor, né? Você já tá com a ideia da dor física ou mental. E aí às vezes é muito mais simples de acessar, né, a pessoa quando ela tá nesse lugar. Porque aí você cria aí uma narrativa, cria uma vida, cria uma promessa, cria uma imagem, isso é importante da Til, porque dentro de um padrão de beleza ela é, tipo, linda. Nossa, ela é super bonita, né? Então, assim, ela é modelete. Uma mulher, tipo, ela conquista as pessoas porque ela tem um charme, ela tem uma força e ela tem uma beleza física que vai totalmente... Tá dentro do padrão de beleza do que se considera um padrão de beleza feminino, que é o que a gente discute aí pra diversidade, mas nesse momento ainda não. Ela é isso, ela é uma ruiva de olho claro, ela é branca, ela é alta, ela é magra, ela... Cheekbones, né, assim, tipo, só a maçãzinha do rosto, ela tem bem uma cara de modelete, né, assim. E aí tem um cabelão, e o cabelo, ela pinta, ela tem um negócio com o cabelo, a forma como o cabelo... que ela passa as renas lá, que o Blake passa no cabelo dela. E aí como que o cabelo dela tá, mais uma coisa das roupas que ela usa, ela tem também esse visual... de conquista e as pessoas se apaixonam por ela, né? Tem o cara que fala que não sabia, achou que ele tinha voltado no curso porque ele tava com tesão nela. Total. Tem isso. Ele fala, né? Dela fala, uma coisa que me incomoda. E aí alguém lá do curso fala, mas você tem que saber lidar com isso. Tipo, ela não tava nem pronta pra lidar com isso, né? Que é uma coisa que um profissional da saúde, em tese, pelo menos, teria, né? Uma base ali pra lidar. Eu achei estranho, porque assim...
para mim, a maior questão é uma questão que envolve todos esses guias e mestres e coisas, que é o nível entre as pessoas e os estados de pessoas e alguém comandar isso de uma forma... E não é de uma forma subjetiva, é uma forma que muda a ação da tua vida. Então, uma coisa é, eu acredito numa força e me faz bem, só que eu ainda vivo com coisas que eu acredito, sabe? Vivo a minha vida e ela não me... Eu posso cortar o cabelo, tipo, ter uma vida sexual, usar roupas. Ou, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. Eu não posso comer uma comida, ou eu sempre tenho muita dúvida em relação a isso, quando mexe com a vida prática, sabe? E esses gurus, eles mexem com a vida prática, porque primeiro que eles isolam as pessoas, né? É, a primeira coisa, né? Você pode ver ali que o bagulho é... Acho complexo, porque você tira a pessoa do seu mundo, independente do mundo dela tá ruindo ou não, ainda é o mundo de referência dela, né? Que ela criou e tal. E aí você coloca num mundo para ser perfeito, em busca dessa grande comunidade, assim, que é um mundo à parte. E quando você volta, que é a mesma coisa que acontece em outros lugares, né? A Nexium foi assim. As pessoas não conseguiam sair, e quando elas saíram, elas se deram conta do que estava acontecendo, que de dentro elas não conseguiam ver. E de fora era uma loucura o que elas estavam fazendo e tudo que elas foram submetidas mentalmente. Mas de dentro elas estavam tão inseridas naquela verdade. E aí, na Teal Swan tem esse contrato aí, né, do que as pessoas podem fazer ou não, que eu achei bem difícil. E eles vão fazendo meio, ela vai fazendo meio que ali no on the spot, né? Então, assim, ter filho, não, né? Escreve aí. Escreve você. Anota aí. Total. Tipo, vai vindo na cabeça, não pode ter filho. Esqueci o resto, mas isso que eu falei assim, nossa. E aí ela olhava assim para as pessoas da mesa. E aí todo mundo concorda que não pode ter filho? E as pessoas, Porque eles começaram tentando discutir se eles... Porque tinha dado errado o Blake e a Juliana. Eles queriam discutir que eles podiam ter relacionamentos fora do círculo. Acharam melhor que não, né? Ou só dentro, ou nenhum. Eles estavam nessa discussão. Aí nisso eles chegaram de ter ou não filho, porque a maior questão era a disponibilidade de 24 horas. É tipo, oi? No trabalho voluntário. Gente. É muito louco, assim. E na verdade as pessoas todas... Elas vieram, as que estão nesse grupo dela, elas vieram desses cursos, né? Elas foram pessoas que estão desenvolvendo processos de curas próprios. Então tem a menina que é assistente dela, que faz o veneno do sapo lá pra lidar com o alucinógeno, né? Com uma questão do abuso da família e tal. E ela conta isso, que ela confrontou a mãe nega a existência desse abuso. Ela tá dentro da banheira, que é o local, a banheira cheia d'água, que é o local em que ela se sente confortável e tal. E ao mesmo tempo ela tá fazendo uma palestra, o negócio de alucinação do veneno, que ela ficou vomitando no vídeo, e que é bem trash, inclusive. Super trash. Nossa! E aí você vai. E essa pessoa também tá ajudando outra pessoa que tá num outro estado. Eu achei tudo tão. Oi, não é brincadeira, né? O uso de alucinógeno pra tratar. Não. É um bagulho pesado. Não é pra todo mundo, né? Também. Ali tá acontecendo isso, na outra sala tem uma canalização espírita que baixa um espírito e a pessoa conversa. Na outra tem uma encenação de constelação familiar, aí na outra. Tudo uns negócios pesadíssimos. Uma coisa meio povos originários americanos, com rituais e tal. Aí na outra tem uma palestra que é uma coisa bem direta, motivacional, do tipo, faço o que eu parece um TED, digo. Assim, visualmente até, né? Bem coxinha, assim, corporativo. Total, tipo, e aí tudo isso pra acabar com a dor. E aí, acho que volta ao começo do vídeo. Tudo isso acontece pra acabar com a dor. E aí as pessoas que me chamam muita atenção foram os retornos das pessoas no documentário e nas palestras e nos cursinhos, falando que elas continuam com a mesma dor ou pioraram. A menina fala, this is bullshit. Que ela fala, eu não tô melhor. Aí a Teal fala, eu acho que você tá. E ela fala, this is bullshit. Mentira, sabe? Não, e tem isso também que é muito louco, que é assim, eu não tô melhor. Eu acho que você tá. Eu acho que você tá. Pra achar? Não! A menina fica bem puta, assim, bem... E eu acho que é isso, né? Assim, as coisas começam a ruir. E ainda está rolando. Tipo, ela tá postando, reagindo sobre o documentário. Tá tudo lá no canal dela, pra quem quiser acessar.
Porque a mídia continua, né? Eles falam sobre isso, as pessoas que saíram estão falando sobre isso. A investigadora criou todo um documento em que ela analisa aí os perigos desse momento, dessa empresa e o que ela pode fazer. E ao mesmo tempo ela ganha prêmios e ela dá palestras em lugares maiores e ela vai melhorando aí a sua empresa, porque também isso é tão explicado, assim, eles têm uma curva de crescimento comparadas a outras empresas e comparadas a outros líderes. E eles entendem que ela é uma líder mulher, o que não é corriqueiro, né? Total. E aí vai indo, e eles usam desse encanto e do fato dela usar a feminilidade em favor aí de atrair mais adeptos. Eu achei bem difícil. Olha, então assim, todos convidados a assistir. Claro, Grande Locadora Mundial brilha muito. Star Plus tá lá também. O documentário Deep End. Eu não me lembro como é que chama em português. Eu acho que se não me engano, é Tio Swan, a influenciadora espiritual, se não me engano. Eu acho que é isso mesmo. Tio Swan, a influenciadora espiritual. São 4 episódios. E aí vocês tirem suas próprias conclusões. Temos também o canal da Tio Swan lá, dela falando dos documentários que foi edição do BBB que fez, né? Que mudou tudo. Ela não desse jeito, foi o Boninho. E não tem legenda lá, as automáticas, pra quem quiser assistir. Mas assim, né, gente? Eu também gente, não aconselho muito, não. Porque... tomem cuidado, porque é fácil ser resgatado ali, porque parece sério. Tenham cuidado. Então, eu não recomendo canal de guru, não, tá? Só a título de curiosidade, porque eu acho uma abordagem super agressiva e descuidada. Não acho que ela se importa com as pessoas, não. Aliás, tenho certeza que não, né? Você não saiu com essa certeza absoluta, tipo, nossa, mas o que essa... Ela não se importa com ninguém. Ela vai fazer a coisa que ela menos quer na vida, que é cuidar de pessoas que ela odeia. Me parece uma misantropia, também. Sabe? Você não achou? Achei, e isso é muito flagrante, assim, você vê nas coisas que ela não tá interessada exatamente nas histórias. E quando eles conversam sobre os casos nas cenas separadas, né, depois que acontece alguma coisa, ela meio sempre bagacereia ali o caso da pessoa, dá uma gongada. Dá uma gongada, total. Na frente dos outros, on camera, porque o documentário está sendo oficialmente gravado, ninguém tá... Não são imagens não é câmera roubadas. escondida. Exatamente. Tá oficial. É o documentário. Boa, Ademir, você falar isso, porque muitos documentários, tipo, da Nexion, né? Tem, assim, o membro que saiu e que costumava gravar todas as reuniões, disponibilizou e fuck the police. Esse documentário foi gravado do tipo, oi, Tio Swan, tudo bem? Vamos gravar o documentário? Ela tá lá, ela deixou isso ser gravado, então, tipo... Mas, vou fazer um comentário que não tem a ver com esse documentário, mas que tem a ver com o pensamento dele. Sempre que a pessoa sai num documentário e ela reclama que foi editado e que só ela poderia ter o controle da imagem que ela produzisse pra mostrar quem ela é, tem um problema. É verdade. Porque se você não consegue mostrar quem você é pelo olhar do outro, você não é aquela pessoa que você acha que você é. Olha, é isso Ai, mesmo. que drama! Me senti um mini guru. Cuidado, gente! Olha o Ademir! Cuidado! Parem! Não, Retiro. É verdade. Se a gente for pensar, né? Fora bagulho fake news, né? Que a gente sabe. Sim, claro, que tem outra essa coisa. manipulação. Mas assim, nesse contexto que a gente tá falando do documentário, é muito isso. É muito isso. Porque, gente, assim, eu sou bem fofinho, aí eu faço um vídeo que eu tô mega escroto. Tem alguma coisa errada, ou eu sou um puta ator, ou eu não sou essa pessoa que eu acho que eu sou. E talvez eu possa não ser, e eu possa lidar com isso. Isso que eu ia falar. Às vezes você fala, nossa, não, eu sou fofinho, mas eu tive esse momento ali de escrotidão, né? Putz, fiquei triste de me ver dessa forma. Bola pra frente, vida que segue. E aí tem uma coisa que eu achei interessante, que a gente tava vendo o I've Had It podcast, que elas estão falando as hosts que essa ideia que a Tio Swan tem muito, que é de exposição imediata de sensação. E aí elas estão falando sobre gatilhos, esse podcast, mas elas estão falando dessa ideia que é
qualquer situação, antes do acontecimento da situação ou da ação da situação, você expõe o sentimento. E não exatamente para resolver a situação ou o que algo caso tenha que ser feito, mas apenas para exposição do sentimento. E a Teal Swan tem isso muito. E elas estão ligando isso nesse podcast a os gatilhos que são reais, gatilhos e gatilhos que as pessoas conseguem evitar e gatilhos que elas só conseguem reconhecer, que é bem diferente, né? Sim. E a Teal me chama muita atenção nisso, porque assim, todos os começos de cena, ela diz como ela tá. E Nossa, aí, é mesmo. Ela a partir, filho, não sei o quê. A partir disso, desenrola toda uma ação. Em geral, ela nunca tá bem. Tem isso também. Também é isso. Tem Nunca sempre, tá sempre um mega BO na vida dela. E assim, ela tá dizendo isso e na prática não mostra nada acontecendo beozístico. Tá tudo na mesma. O curso tá cheio, ela continua best-seller, que é o objetivo dela nesse caso. Os vídeos têm muitas visualizações. Então ela tá expondo, mas ela não, o filho, ela não fala muito do filho, o filho tá... ele tá blindado, assim, né? Mas ele não tá, ele tá protegido. Aí ela fica expondo os sentimentos e aí as pessoas não podem muito falar sobre ela, porque ela desenvolve aí gatilhos dessas falas. Então só ela pode falar. Exatamente. Porque o que elas discutem lá no podcast, né? Que é uma coisa que as pessoas confundem, às vezes, o que é um gatilho com o que é se sentir incomodado, né? Então, assim, esse assunto, essa coisa específica, essa situação desencadeou um gatilho. Normalmente a pessoa tem um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, assim. Sim. Algo que não é... Que depois que ela vai aprendendo a lidar e que coloca ela num estado de saúde delicado, assim, de saúde mental, claro. né? Sim. E aí ela faz um uso de um medicamento. E que ela precisa lidar, porque você saber disso não é lidar, né? Sim. Saber é saber. Lidar com isso e cuidar disso, porque são casos que são sérios, é uma outra... É um tratamento. É um tratamento. É um tratamento que ela tem que fazer, entendeu? Então aí, tem algum assunto, trigger warning, que aí a pessoa fala, bom, já me avisou, eu não tô podendo ouvir isso aqui, porque senão eu tenho crise de pânico. Eu fico com alta diária, não tô afim. Agora eu não quero, não vai rolar. E aí ela vai tratando pra um dia melhorar essa condição e ela não ter mais esse ataque, né? Sim. Não é do tipo... Ademir, você falou de um assunto que eu não gostei. Isso não é um gatilho, entendeu? Porque tem uma coisa que acho que a House falou isso naquele prêmio da Glamour, que eu achei muito interessante, que é o poema da inconveniência, né? Uhum. Que a gente tem essa coisa também que é do fofismo. Tudo tem que ser muito agradável, fofinho e bonito. Acho lindo. Mas isso não é a vida. Exatamente. Então, assim, tem coisas que você... Obviamente que você não precisa... Eu não fico me colocando em situações que eu não gosto o tempo inteiro, mas eu reconheço situações, quando elas acontecem, que, de alguma forma, elas não são cômodas pra mim. Elas são desagradáveis. Desagradáveis. Chato, o dia... assim, é a base da vida, né? Milhões de coisas incômodas. Mas pra mim, às vezes, funciona... Às vezes eu saber uma coisa que eu não gosto funciona muito pra valorizar as coisas que eu gosto. Sim, eu tava vendo isso ontem. Que a pessoa... Era até sobre a Teal mesmo. Quanto menos coisas que ela não gosta ela faz, menos coisas ela gosta. Ela não tem mais como comparar. Exato. E aí a gente virou a Teal nesse momento do vídeo e a gente tá fazendo... Não, mas enfim, é que me chamou muita atenção. Muito interessante esse podcast mesmo. Essa ideia de você ter esse cuidado, porque se discute isso na arte também, né? Se a arte é agradável ou não. Então, eu já participei de umas discussões sobre isso, que não é nem a função das coisas. É se eu preciso ouvir uma música que me faça bem ou que me dê consciência sobre o mundo ou que seja uma música que tente mudar alguma coisa do status quo da sociedade. Depende, né? Pode ser ser tudo isso, mas não pode
só ser... Pode ser o que se quer. Só ter uma coisa, né? Eu mas acho também. não dá pra ser tudo tão apastelado, porque a gente perde, eu pelo menos posso falar isso por mim. Quando eu gosto de tudo, eu não gosto de nada. É isso. E às vezes eu acho que Com assim. essa frase eu vou chorar. Mas eu acho muito que. Eu fico fazendo desenho aqui enquanto a gente grava. Eu acho muito que as pessoas às vezes veem. Não estou falando de nenhum, né, problema de fato aqui que as pessoas têm. Mas elas veem, às vezes, coisas corriqueiras por um viés muito trágico. Por isso que muitas pessoas ficam ofendidas por absolutamente tudo. Ou melhor, acho que às vezes elas nem ficam ofendidas, mas elas procuram, né, assim, um bode expiatório, digamos assim, para as coisas. Eu acho que o viés está muito trágico das coisas, assim, as pessoas estão trazendo uma coisa para um lado muito trágico. Não tudo, né? E tem coisas que são questões sérias, tal. Mas, assim, nossa, eu vejo isso muito no entretenimento. E o tanto de celebridade pedindo desculpa por umas bobeiras. Que aí você olha... Outras coisas não, né? Tem gente que posta um monte de merda. Mas, assim... Um monte de celebridade, ai, desculpa, apaguei não sei o quê, porque não sei o quê. Daí eu fui ver e falei, nossa, eu vi isso, mas não entendi. E aí eu vou ver o comentário, vira uma pauta, depois que você vai ler, e eu falo, nossa, as pessoas estão num viés muito trágico. Porque... Não sei por quê que tá acontecendo esse viés da tragédia, mas eu acho que é isso. Às vezes elas se veem também por um viés muito trágico e não vão conseguir fazer as coisas do dia a dia. Desse jeito. Eu fico sempre como Não sei, sabe? eu sei lá, gente, eu penso na evolução das mídias sociais, né, porque elas evoluem todos os dias, e a gente de alguma forma também banaliza coisas, né? Agora a gente está discutindo divulgação de fotos de necrópsia. Gente, que merda é essa? E aí, a gente já falou isso num outro vídeo, que hoje a gente se choca com, assim, para o nível de choque, de gore, chegamos no canibalismo. Que é bem extremo. Porque a gente, de alguma forma, também foi sendo hiperestimulado pelas mídias a ficar vendo coisas o tempo inteiro e ficar sendo submetido a essas imagens, a essas situações. Isso eu entendo, tem estudos sobre isso, eu já estudei isso na faculdade, Sim, no mestrado, tem esse olhar do hiperestímulo e da gente banalizar violência, banalizar coisas. Outra coisa é a gente se blindar tanto, e eu tenho o meu maior cuidado na vida é fazer as coisas que eu falo. Porque eu tenho muita preguiça dessas coisas do tipo, hashtag várias palavras, que não vou falar pra não ofender as pessoas que não querem, que usam, mas assim, não uso hashtag em alguma coisa se no meu dia a dia eu não faço essa palavra fofinha dessa hashtag, sabe? Porque eu acho, porque é uma mentira pra mim, e ao mesmo tempo, do tipo, eu tento não me colocar em situações desconfortáveis, mas eu tenho a minha vida, às vezes, me coloca em situações que eu não gostaria de estar, porque eu preciso resolver alguma coisa e eu acabo estando ali. E eu tento me blindar ao máximo para eu sair protegido disso, mas eu tento também entender a situação. E aí o que para mim é mais maravilhoso, Fernanda, que tu é uma das pessoas que já me ajudou muito num momento bem forte de... Olha eu contando da minha vida pessoal. De fim de relacionamento, que eu tive crises horríveis, que eu te ligava e eu ficava deitado no chão, conversando contigo, e eu só conseguia sair daquele lugar para procurar uma ajuda, porque tu ficava me ouvindo. E aí eu consegui entender a partir disso as coisas que me faziam bem, porque a tua voz me fazia bem. Ó, que bonito. É praticamente uma declaração de amor. É, muito. Fiquei até emocionada. E aí era isso. Obviamente que tipo, enchi o saco. Não enchi o saco. Lógico que não. Porque enfim, é isso, aquilo que você falou mesmo, pras coisas, sabe? Da tipo, empatia mesmo. Quem passou por isso sabe o quanto é importante, sabe? Ter alguém pra te ouvir. É muito importante. Não, e assim... Muda tudo. Eu não tô fazendo sentido, não, mas não é sobre isso. Ela sabe que eu não tô fazendo sentido nesse momento, eu tô tentando buscar o sentido. Por isso que eu não tô fazendo sentido. Então, eu acho que tem caminhos, assim. Eu tenho muito medo dessas coisas gurusísticas, porque eu já passei por situações em que eu olho e penso, nossa, hoje seria um dia que eu entraria numa seita.
Nossa, minha irmã sempre fala isso. Ela, qualquer dia vocês me buscam lá no Wild Wild Country. Exato, gente. Se o dia continuar assim, vou ver os negócios de extraterrestre do Elon Musk. Não é difícil. A gente se fala isso sempre, né? E eu vou falar pra sempre. A gente vai falar isso pra sempre em todos os vídeos. Não é difícil. A gente tá num lugar muito complicado da humanidade. Todo mundo... as coisas passando muito rápido, né? Enfim, 1000 coisas. Isso que você falou das redes sociais, né? De ser um estímulo. A gente tem milhões de estímulos visuais, isso. E o ser humano sendo mórbido, né? Tipo, com essa coisa do corpo. Olha, eu vi uma coisa no TikTok sobre, assim, os corpos, né? E as fotos que eles têm grupo pra mandar foto, sabe? Entre as pessoas do necrotério. Que você pensa assim, gente, se eu morrer eu não quero ir pra esses lugares. Eu quero que minha família cuide, alguém faça um curso. Sim. Porque assim, dá medo do que as pessoas vão fazer. O corpo da Marilyn Monroe ficou sumido por 6 horas. Esse é o ser humano, sabe? Tipo, então assim, não é fácil lidar com o mundo de hoje, não. Não, gente, teve o Michael Jackson, teve as imagens vazadas, os Mamonas, todo mundo recebeu, ainda era por SMS na época. Nossa, gente, então, eu lembro assim, muito disso. É uma questão pesada, e assim, imagens vazadas, é complicado, assim, e aí, por isso que assim, gente, se você, alertões de cuidado, assim, tomem cuidado com as pessoas que nos fazem bem, e até onde elas estão, qual o objetivo delas, porque assim, existem pessoas que fazem bem, isso não tem nenhuma dúvida, mas nem todo mundo é assim. A gente não pode... E aí, quando envolve dinheiro... Nossa, acabou, né? 25 mais preocupações, porque assim, se muda a tua vida diária, envolve dinheiro, e você olha o entorno e ele é muito proibitivo, presta atenção. Isolativo também, isolativo é ótimo, né? Isolador. Porque tipo, assim, sua família não fala não, fica aqui. Porque não faz... Ai, tô achando muito depoimento pessoal esse vídeo. Mas é que é sobre isso, né, os assuntos. Sim, é isso. Se ficar muito assim, ó... Não pode falar com a família, não pode falar com os amigos, não pode falar... Já é ruim em qualquer aspecto. Seja numa coisa de cura, seja relacionamentos, não dá, não pode. E eu, sei lá, eu tenho um coração rebelde, então se eu entrar numa coisa assim, não pode falar com a família, tá bom? Então eu vou. Vou falar todo dia. Não, você não pode tomar refrigerante, vou tomar refrigerante agora. Agora, Você comprei. não pode usar preto, vou usar só roupa preta. É do tipo... Eu também, eu tenho uma raiva, tipo, falou que não pode. Minha vida, as minhas regrinhas. É isso. Gostei, mas é isso, ó, gente. Sempre alerta com esse rolê aí. E muito interessante o podcast, que eu esqueci, você que me mandou o nome do podcast delas falando sobre os sentimentos e como não deixar... Eu tenho ele aqui, mas acho que é o I've Had Podcast. Peraí. Não tornar... Não confundir, né, o gatilho com o sentimento que você sente. Desculpa. É o I've Had It Podcast. I've Had It, Muito interessante esse episódio. Gostei desse recorte. Enfim, elas são bem radicais, né? Elas fazem... tem umas coisas que eu não concordei, mas essa parte... Sim, eu também. Cuidado... Mas é interessante. Achei interessante da gente também fazer uns espacinhos aí das importâncias das coisas. E, gente, sempre foquem nas coisas que nos fazem bem e na comparação das coisas. E também é impossível ser 100% feliz, porque a gente não ia reconhecer a felicidade. Olha o drama. É isso. Não pode, é isso. Não tenho mais nada a acrescentar, porque é isso aí, gente. Mentira, eu tenho uma coisa a acrescentar, sim. Tem um filme de terror muito bom, chamado Sissy, que é da grande locadora mundial, sobre uma menina que é uma guru wellness, assim, tipo, da meditação, tarará. Que, na verdade, é uma maluca. E acontece aí um banho de sangue, pois é um filme de terror. É muito interessante, super engraçado. Eu tenho uma série pra indicar que eu não tinha visto ainda, que tem super a ver com esse tema, que é a Red Rose.
Será que eu comecei? Ah, eu comecei a ver! Nossa, tô tão curiosa! A série inglesa do celular, que é um aplicativo, que é o Red Rose, que permite, né, a ideia do aplicativo é você na sua melhor versão. E, na verdade, ele é um grupo de hackers que chega aí a situações extremas. É uma série de suspense e terror. Eu preciso terminar de ver. De um grupo de jovens recém-formados na escola, ingleses. E aí eles são todas as invasões aí da tecnologia e do mau uso da tecnologia que leva a situações extremas, Red Rose. E a ideia inicial disso tudo, desse aplicativo, que depois destrói toda a tecnologia e toda a sua persona virtual, é te fazer bem e você estar na sua melhor versão. E tudo bonitinho, né? Tudo. Tudo bonitinho, porque ele é uma rosa mesmo. E aí ele pergunta coisas tipo, como você está, e ele vai te fazendo um questionário, até o negócio virar. É do mal, é super do mal. E aí eu fiquei muito curiosa. E sabe qual é o pior? Eu comecei a assistir achando que era um filme, que já ia se resolver. Daí acabou, eu falei, putz, é uma série. E aí eu comecei a ficar muito curiosa. Eu vi uns 4 episódios, fiquei com raiva. Eu não acabei ainda, e ele tem muitos plot twists, então ainda não... Eu vi um plot twist lá que eu fiquei chocada. Eu não vi até onde ela vai, porque eu não quis pesquisar, mas assim, eu tô acho que no 4, são 8. Acho que eu tô no 4. Já mudou a minha opinião 25 vezes. Então... dá raiva. Eu falei, não. Aí eu fiquei com raiva, falei, preciso ver uma coisa um pouco mais leve, porque eu tô passando raiva. Agora eu posso voltar. Mas tô gostando, tem a ver com essa melhora aí, essa ideia de a sua melhor versão. E começa assim, acaba no seu pior pesadelo. No lixo, é isso. É isso, né? Vamos ficar sempre esperto aí. Essa é minha indicação. É isso aí. Com esse pessoal muito guruzeiro, muito... Ai, eu amo, sabe? Ai, tudo linda, Tirando Lana Del Rey, que é uma guru pra mim. Essa seita a gente faz parte. Aí, essa daí não tem nem o que falar. Total. Seita da Lana Del Rey. Mas enfim, vejam aí, vejam com esse documentário, tomem cuidado, vejam essas indicações da Fernanda e da minha. Voltamos a falar desses assuntos que vocês pediram. Verdade. É difícil de falar, porque a gente fica pesquisando, a gente tem maior cuidado para falar sobre eles, mas eles são importantes porque eles fazem parte, inclusive, do universo em que a gente está inserido, que é o universo de vídeo, de criação de vídeos, plataformas. Então... É isso, e das personalidades das pessoas também, né? E do nosso zeitgeist, que é isso, né? Ao mesmo tempo que as pessoas querem ser sua melhor versão, fora as pautas realmente importantes, sérias, né? Também existe um recorte completamente trágico de uns memes, às vezes, né? Banais. Total. Então... A minha dúvida sempre da melhor versão é, como que eu sei que eu tô na pior? Como é que eu... É isso, e se já foi? E se essa é a melhor? Você tá sabendo? E se eu tiver na melhor e não estiver gostando, me ferrei, né? Acabou! Ai, que ódio! Mas é isso. Muito cuidado, sempre alerta a gente aqui, né? E assistam o documentário porque é interessante, uma bela reflexão. E é isso, gente. Segue a gente. Aí tudo no que tá aparecendo. Entrem lá no hollywoodforevertv.com.br. Tem uma matéria agora na home, pelo menos estava, da Anna Nicole Smith, sobre o trailer que vem aí do documentário dela, né? Inclusive, muito interessante, que é em maio. E semana que vem estamos de volta. Podem falar nos comentários dicas de temas. Estamos abertos aí. E lembrando que você acabou de fazer o vídeo longuíssimo de Fingertips. Fingertips! De Lana, que tá lá. Gente, assiste 40 minutos só falando de uma música. Porque contagem regressiva de Lana. Ai, tá chegando. Meu Deus, eu não acredito. Dia 27 aí, Rio de Janeiro. Me aguarde. Lana Del Rey, me aguarde. E a gente renova o pré-spoiler, porque a gente vai dar um spoiler daqui a pouco, mas a gente ainda não pode dar, que vai ser em São Paulo. É isso. Tem a ver com Lana. É isso. E tem a ver com Hollywood Forever. E tem a ver, isso. Tem a ver com e vai diversão. ser incrível. E tem a ver com diversão. Vai ser muito legal. Espero que semana que vem a gente consiga já soltar essa divulgação aí. Espero que sim. Né? Sim. Então é isso, pessoal. Beijo. Tchau. Beijo.